dadas neste lugar, Senhor, e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, podem se assentar. Glória a Deus. E disse o Senhor a Gideão: muito ao povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em suas mãos, a fim de que Israel se não glorie contra ti, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a ao ouvido do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte. Eu vou ler os irmãos completos, tá certo? Agora, pois, apregou-a ao ouvido do povo, dizendo: quem for covarde, que volte. Mais uma vez, igreja, por favor. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte. Agora apregou-a ao ouvido do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte. Amém? Irmãos, nós falaremos sobre isso essa noite. Dentro deste tema, quem for covarde e medroso, que volte. O Senhor, o povo ali, israelita, estava sofrendo porque não queria ouvir a Deus. O povo ali estava sofrendo, os midianitas estavam governando, estava oprimindo o povo de Israel. E por causa dessa opressão, o povo de Israel fugia para os montes. Chegando lá nos montes, eles ficavam escondidos, ficavam oprimidos. Só que no meio desse povo tinha um homem que se chamava Gideão. E o Senhor chama Gideão para uma grande missão: libertar o povo da mão dos midianitas. Grande missão que o Senhor outorgou a Gideão: libertar o povo. Gideão não creu que Deus tinha esse propósito na vida dele. Gideão não creu de imediato que Deus queria fazer aquilo. De repente Deus fala com Gideão: varão valoroso, Deus é contigo. E de repente, quando Gideão viu a situação dele, Gideão, ele viu que o povo estava ali nos montes, viu que o povo estava ali no monte, oprimido, fugido, se escondendo dos filisteus. Não é brincadeira você viver se escondendo, você viver oprimido. E de repente, Gideão, com toda sinceridade, ele pergunta para Deus: se o Senhor é comigo, abaixa um pouquinho aqui. Se o Senhor é comigo, por que esse mal me sobreveio? Eu creio que muitas vezes nós perguntamos: se o Senhor é comigo, por que acontece isso com a minha vida? Se Deus é comigo, por que acontece essa situação? Tem coisas que acontecem em nossa vida por o nome do Senhor ser glorificado. E Gideão estava ali malhando trigo no lagar. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Mas Gideão estava ali, marchando, pisando, até que Deus usa um anjo para chamar Gideão. E nós falaremos sobre isso esta noite, irmãos. Deus chama Gideão e manda Gideão libertar o povo. Deus manda Gideão libertar o povo da mão dos midianitas. Glória a Deus. Amados, eu vou orar de novo, irmãos. Porque o peso está muito grande. Amém?
Senhor Santo, Senhor querido, eu te peço, Deus, que o Senhor tire todo empecilho, toda barreira, Pai. Em nome de Jesus. Que impedir a tua palavra de ser ministrada, Deus. Tudo aquilo que quer impedir que eu seja usado com unção, com graça, com glória, para que o teu nome seja engrandecido, porque só o Senhor é Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de exaltação e de majestade. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Assim te peço mais uma vez, Pai. E ali quando Deus chamou Gideão, Deus falou com Gideão: diga aos covardes que voltem. Foi a mensagem que o Senhor deu para Gideão. Gideão, diga aos covardes que voltem. O interessante, amados, é que nós vamos meditar aqui nessa palavra aqui, quando Gideão ele manda os covardes voltar, quando Gideão manda os covardes voltar, quantas pessoas voltaram? Voltaram 22.000 pessoas. 22.000 pessoas voltaram. Quer dizer, uma multidão de gente. Mas no meio de uma multidão, a maioria era covarde. Então, meditando nesse texto aqui, eu vejo que eu não posso me prender à multidão, que eu não posso me pegar à multidão. De repente a gente se apega à multidão, olha só, tem um bocado de gente, olha só, está cheio, está lotado. Aqui tinha uma multidão, tinha 32.000 pessoas, mas quando Deus fala para Gideão, olha, diga aos covardes que voltem. Quantos voltaram? 22.000 pessoas. De 22.000, só ficaram 10.000. Teve aquele que assumiu logo, que era covarde, e voltou logo. Por que eu estou pregando isso aqui? Diga aos covardes que voltam, para você tomar posse disso na sua vida. Tem vezes que nós temos que mandar os covardes voltarem. Porque muitos estão com você, mas não está disposto a sofrer com você. Muitos estão com você, mas não está disposto a entrar na peleja com você. Jesus também era seguido por uma multidão. Mas não era a multidão que estava com Jesus. Os discípulos estavam com Cristo. Mas a multidão não estava com Jesus. A palavra diz que quando Jesus foi preso, todos fugiram. Até os discípulos fugiram. Até os discípulos recuaram. Aí Deus diz assim: Gideão, não, ainda tem muita gente. Leva o povo até a água que eu vou provar o povo. Gideão, aqueles que beberem como um cão, aqueles que se ajoelharem para beber água, esses aí não vão, Gideão. Mas aqueles que forem vigilantes, que beberem sem se prostrar, que não beberem como um cão, porque homem valente, servo de Deus, não se prostra, servo de Deus não recua, servo de Deus vigia, servo de Deus é perseverante. E no meio daqueles 10, que eles diziam que era valente, ainda tinha covarde no meio dos 10.000. E Deus diz: não, só vai com você 300. Só 300 homens vai com você, Gideão. E os midianitas eram uma multidão de pessoas, um exército muito superior. A palavra de Deus diz que era como gafanhotos, o exército dos midianitas. Que lição nós podemos tirar disso? Quando Deus diz: diga aos covardes que voltem. Igreja do Senhor, nós temos que estar preparados em nossa vida a mandar os covardes voltarem.
Porque muitas vezes tem muitos covardes que querem andar conosco. Tem pessoas que não está disposta a sofrer com você, a renunciar com você, a levar carga com você. Mas a igreja de Cristo tem que estar preparada para dizer: volte. Não deixe qualquer pessoa te acompanhar. Não deixe qualquer pessoa andar com você. Muitas vezes nós temos que usar de autoridade e dizer assim: volte. Aqui não diz que é para a gente chamar ninguém de covarde, mas aqui diz assim: diga para os covardes que volte. Tem pessoas que sempre dizem: não, irmão, Deus tocou no meu coração que quem vai é fulano, ciclano e beltrano. Não, irmão, Deus tocou no meu coração que é só 10. Deus tocou no meu coração que é só 5. Deus tocou no meu coração que é só eu. E nós temos que ter essa autoridade de mandar as pessoas voltar. Porque muitas vezes tem uma multidão, mas não soma. Tem uma multidão, mas não multiplica. Tem uma multidão, mas não chega junto. Tem uma multidão, mas não dá preço. Tem uma multidão, mas não renuncia. E eu acho muito interessante quando Deus diz assim: diga aos covardes que voltem. Quando Deus manda Gideão dizer isso, diga aos covardes que voltem, é porque Deus já tinha visto que ali tinha pessoas que não iam lutar. Deus tinha visto ali que tinha pessoas que podiam até atrapalhar. Deus viu pessoas ali que já estavam olhando para trás, querendo fugir. Porque os covardes é assim: quando tem uma multidão, o covarde fala: eu também estou, bora, eu estou junto. Qualquer coisa eu estou também. Mas quando a situação aperta, o covarde, ele foge. O covarde, quando vê o lobo, o covarde aí, ele foge. Ele vai embora. Mas o valente não, persevera, luta com o leão, luta com o lobo, luta com o gigante, luta com o exército, mas persevera! Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia! Em primeiro lugar, irmãos, dizer que tem a fé e ser covarde é pior do que o incrédulo. Dizemos que temos a fé e nós sermos covarde é ser pior do que o incrédulo. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus, é pior do que o incrédulo. Negou a fé. Dizer que tem a fé e ser covarde é ser pior do que o incrédulo. Se eu sei que Deus está comigo, eu vou ter medo de quê? A Bíblia diz que Deus não deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós não podemos ser covardes. Nós não podemos desistir. Nós temos que estar aptos, preparados para levar carga um dos outros. Quem é covarde, volte. Quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo, negou a fé. Se eu quero fazer alguma coisa para Deus, primeiro eu tenho que cuidar dos meus. Se eu quero fazer alguma coisa para Deus, primeiro eu tenho que cuidar dos meus. Em primeiro lugar, eu tenho que cuidar dos meus familiares. A Bíblia diz: conhecemos o amor disto, que Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Nós não podemos ser covardes. Muitas vezes nós não cuidamos dos nossos, nós não cuidamos daquilo que Deus nos deu, nós
cuidamos da congregação que Deus nos colocou. A Bíblia diz o quê? Quando fazer a obra do Senhor, que nós não devemos fazer a obra do Senhor fraudulosamente. Nós temos que verdadeiramente fazer as coisas para Deus de todo o coração. Quando Deus fala, Gideão, manda voltar, é porque verdadeiramente Deus já tinha sondado o coração de todo mundo que estava ali. Deus já tinha sondado o coração dos 32 mil. Deus sabia já quem eram os valentes. Deus sabia já os escolhidos. Deus já sabia já quem ia até o fim. E Deus diz: se você não está disposto a cuidar da sua família, volte! Se você não está disposto a se dar pela igreja que você congrega, volte! Se você não está disposto a pagar o preço pelas almas, volte! Se você não está disposto a derramar seu sangue na guerra, volte! Se você não está disposto a amar sua esposa como Cristo amou a igreja, volte. Se não está disposto a ser submissa ao seu marido, volte. Diga os covardes que volte. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, é melhor contar com a minoria de homens valentes do que estar acompanhado por uma multidão de covardes. É melhor você contar com a minoria de pessoas valentes do que você estar acompanhado por uma multidão de covardes. Não queira acompanhar a multidão, porque a palavra do Senhor diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. A Bíblia diz que aqueles homens falaram: Senhor, Senhor. Aí Jesus diz: nem todos que me dizem Senhor herdarão o reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não repreendemos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus diz: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Não se prenda à questão de multidão, não se prenda à questão de ministério, de profecia, de revelação, porque essa palavra está lá em Mateus 7. Está bem claro quanto a isso. Eu vou até ler. Mateus capítulo 7. Aqui o Senhor Jesus, Mateus 7, 23. Diz: então direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todos aqueles, pois, que escutam estas minhas palavras e as praticam, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Está aqui mais a... Aqui 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muita maravilha? Para você, homem de Deus, é quem profetiza? Para você, homem de Deus, é quem profetiza? Para você, homem de Deus, é quem revela, é quem faz maravilha? Olha o que está escrito aí. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio?
e em teu nome não fizemos muita maravilha? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Então Deus vai dizer o quê? Volte. Você se praticou iniquidade, se você não foi justo, volte. Se você foi violento, volte. Se a igreja foi infiel, volte. Se for mentirosa, volte. Se não está disposto a sofrer, volte. É abertamente aqui a palavra de Deus, nua e crua. A Bíblia diz em Romanos 9,6: nem todos que estão em Israel são israelitas. Diga os covardes que volte, irmãos. Nós temos que verdadeiramente tomar posse desta palavra. Está disposto o quê? A mandar o covarde voltar. Porque Deus abomina covardia. Deus não gosta de covardia. Deus não aceita covardia. Muitas vezes o irmão está ministrando e diz assim: Deus manda entregar, eu entrego mesmo. Aí quando é cajadada, só entrega para o pequenininho. Mas quando é para entregar para um pastor, para um presidente, para uma pessoa que tem uma posição grande, aí não entrega. Eu vejo um bocado de gente dizer que no ministério dá um bocado de coisa errada. Mas quando tem oportunidade diante dos grandes, eu não vejo ninguém falar nada. Todo mundo engole e fica calado. Eu digo assim: meu Deus, como é que esse homem fica dizendo que tem coisa errada, porque na hora que tem oportunidade está com o microfone e não fala. Porque eu quero viver de toda a palavra. Eu não quero pregar apenas uma parte da palavra. Eu quero viver de toda a palavra de Deus. Eu quero o quê? Avançar. Eu quero avançar, sabe por quê? Porque em terceiro lugar, os valentes avançam. Quem é valente, avança. A palavra do Senhor diz, Salmo 127, 4: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Filho da mocidade, ele não volta. Filho da mocidade, avança. Se Deus falou para Gideão aqui: diga aos covardes que volte. Eu, como ministro de Deus, eu digo: se você é valente, se você é escolhido, escolhida, avance. Quantos deixaram de orar? Se a gente não intercede mais pelas almas, se você não está intercedendo, Deus manda você voltar. Se eu parar de interceder, eu, Eliezer Bispo, Deus manda eu voltar. Se eu não quiser me comprometer para que almas vão se converter, Deus vai mandar eu voltar. Volte. Se eu não quiser sofrer as aflições como bom soldado de Cristo, Deus vai mandar eu voltar, irmãos. Como ele falou com Gideão: diga aos covardes que voltem. E que coisa dura é a gente ouvir isso do próprio Deus. O próprio Deus fala isso. Diga os covardes que volte. Que coisa triste. O próprio Deus falando isso. Mas o apóstolo Paulo disse o quê? Eu não vou voltar. Eu não vou recuar. Eu não vou parar de evangelizar. Eu não vou parar de orar. Não vou parar de ler a palavra. Não vou parar de consagrar. Não vou parar de buscar a presença de Deus. Não vou parar de buscar graça. Quem não quiser
que volte, mas eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia! Quem for covarde, quem não quer compromisso com Deus, que volte. Deus não precisa de multidão, porque é Deus que dá vitória. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu tenho certeza de uma coisa: o meu ministério não termina por causa de multidão. O meu ministério não termina por causa de multidão. O seu ministério não termina por causa da multidão. Se a multidão inteira voltar, o importante é que Deus esteja contigo. Se todos fugirem e te abandonarem como abandonaram Jesus, o importante é que Deus esteja contigo. Aí sabe o que você faz quando você vê a pessoa recuando? Você não fica adulando, não. Você diz assim: não, irmão, quer voltar? Pode voltar, irmão. Eu vou prosseguir em fazer a vontade de Deus. Eu vou prosseguir em fazer aquilo que Deus quer na minha vida. Eu vou enfrentar os midianitas. Eu vou encarar os midianitas. Eu vou enfrentar principado, potestade, legião. A honra poderia ser minha e sua, irmão. Mas se você quiser voltar, agora vai ser de Deus e o privilégio vai ser meu. Esteja disposto na sua vida a mandar os covardes voltar. Porque eu aprendi na minha vida, nesses anos de evangelho, a me pegar, a me firmar tão somente em Deus. A minha fé não está apoiada na multidão. Se não tivesse ninguém aqui nessas cadeiras hoje, a minha fé seria a mesma. Se tiver uma multidão aqui de gente ouvindo essa pregação, a minha fé seria a mesma. Se essa igreja crescer, expandir, a minha fé é a mesma. Se a igreja fechar, a minha fé é a mesma. E eu vou continuar mandando os covardes voltar, pela convicção que Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Sempre, sempre. Então abrace isso na sua vida. Muitos covardes voltarem. Muitas vezes dá um propósito de fazer um curso. Aí tem aquela pessoa que jogou um balde de água fria. Não, irmão, se você quiser sair, isso aí não está dando certo, não. Muitas vezes você quer externar alguma coisa que você está sentindo. Aí a pessoa quer te oprimir para você não falar aquilo que você está sentindo, não. Sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você dizer o que não? Volte. Volte para o mesmo lugar. Porque eu vou prosseguir. Eu vou seguir em frente. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, em quarto lugar, para finalizar, Jesus Cristo, ele vai mandar os covardes voltarem naquele grande dia. Quando Jesus começou a pregar, em João 6,68, Jesus começou a pregar um discurso duro. Todo mundo começou a sair, todo mundo começou a fugir, todo mundo começou a desanimar. A multidão estava lá. Quando estava tendo milagre, Jesus estava curando, a multidão estava lá. Os cegos enxergando, a multidão estava junto, a multidão. Jesus ali andando, curando o leproso, e a multidão estava lá junto. Jesus passando pela figueira, Zaqueu lá em cima, vendo Jesus andando junto com a multidão. Todo mundo queria ver Jesus no meio da multidão. No milagre, na bênção, na prosperidade, a multidão toda está. Mas na hora da dificuldade, na hora do estreito, a multidão aí, foge. Jesus
você como um cão que volta ao vômito. Temos que prosseguir, irmão. Aconteça o que acontecer, a gente vai caminhando para Canaã. Josué e Caleb, no meio de uma multidão, todos voltaram. Só Josué e Caleb que perseverou. Aleluia! Glória a Deus. Uma multidão na terra. Só Noé que construiu a arca. Só entrou ele e a família dele. Só 8 pessoas em uma arca. Imagine, o mundo todo só se salva 8 pessoas. E por que o resto não entrou na arca? Porque era covarde. Só entra na arca, irmão, quem é corajoso. Só entra na arca quem paga o preço. Só entra na arca quem renuncia. Deus seja louvado. Oh, aleluia. Para onde iremos? Como é que eu vou recuar? Se só Deus tem palavra de vida eterna. Nós não podemos recuar. Quantos têm voltado? Quantos têm fugido? Alguns voltam no sentido quando é para cuidar da família. Outros voltam quando é para estar junto ali na intercessão. Outros voltam quando é para fazer evangelismo. Gideão disse assim: Deus mandou os covardes voltar. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se Gideão perguntasse assim, quem quer receber uma bênção aqui, uma cura, será que ninguém voltava? O povo voltou porque viu que era para ir para a guerra. O povo voltou porque viu que era para pagar o preço. O povo voltou porque viu que era para se humilhar. Aí o povo aí, voltou. Mas se fizer a campanha da vitória, você vai receber a vitória sem precisar lutar. Você vai vir aqui e você vai receber sua vitória. Venha tal dia que a vitória é certa. Aí a multidão vai. Mas quando chama a multidão assim, não, vamos para a guerra. É mesmo? É, vamos para a guerra. E aí, quantos são? Aí você diz, nosso exército tem 100 pessoas. E o outro exército tem quanto? Tem 10 mil. Quem vai? O quê? 100? 100 contra 10 mil? 1000 contra 100 mil? Por isso, irmãos, que nós temos que verdadeiramente ser corajoso. Não recuar naquilo para que Deus nos chamou, irmãos. E nem se deixar contaminar com a covardia dos covardes. Irmão, aquela igreja está assim, vazia, está parada, eu não estou vendo nada acontecer. Aí você diz para a pessoa assim, você quer voltar? Volte. Você não quer mais ir, não? Volte. De repente você está com o seu plano de fazer alguma coisa para Deus, alguma coisa na sua vida pessoal, profissional. E a pessoa começa a botar coisas negativas na sua mente. Você quer voltar? Volte. Eu vou conseguir, eu vou continuar. Eu não vou desistir, não. A caminhada é longa, meu querido, eu vou voltar para a guerra. Longa é a caminhada. Eu vou prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Quantos vão mandar os covardes voltar? Em que posição você está? Na posição de valente ou na posição de covarde? Porque os covardes voltam. Os valentes perseveram. Os valentes buscam. Os valentes pagam o preço.
Valente não olha para a multidão. Valente olha para o alvo, que é Jesus. Quem tem que voltar é os covardes. Mas você é valente. Você é escolhido, você é escolhida. Lavado e remida pelo sangue de Jesus. Oh, meu Deus santo, temos que estar dispostos a pagar o preço, não voltar, não recuar. Quantos voltam? Quando vê uma pessoa enferma, vou voltar, eu vou lá não, fulano está enfermo, de nada, eu vou lá não. Vê uma pessoa precisando de uma roupa, eu vou voltar, eu vou lá não. Vê alguém com sede, eu vou voltar, não vou lá não. Mas o servo de Deus não. O servo de Deus não volta. O servo de Deus não foge para aquele que quer emprestado. O servo de Deus dá para aquele que pede. O servo de Deus não volta, não foge. O servo de Deus encara os problemas de frente. Golias estava ali, afrontando uma multidão. Todo mundo, quando viu o peitoral de Golias, o braço de Golias, todo mundo voltou. Disse: olha o tamanho dele, olha o tamanho do gigante, olha o tamanho da dificuldade. Eu vou querer passar uma tribulação dessa nada, eu vou querer passar uma dificuldade dessa nada. Só cresce na fé quem passa por tribulação, quem passa por dificuldade. Se Deus permite que você passe por dificuldade, por tribulação, é porque Deus tem uma obra grande na sua vida. Deus quer te usar de forma tremenda e poderosa para você ter um testemunho grande para dar para Deus. Oh, aleluia! É tudo para a glória de Deus. Eu falo para a glória do Senhor Jesus, o que eu vou falar aqui. A honra e a glória do Senhor Jesus. Estou me sentindo bem, não estou tonto, não estou cansado. Mas eu estou aqui. Irmão Eliezer, você almoçou hoje? Não, não sei. Vim no trabalho, compromisso com a palavra, cansado, meditei na palavra. Estou aqui. Mas para não julgar, possa ser muitos que estão de barriga cheia, sem compromisso com a obra em casa. Mas toda a honra, toda a glória é para Deus. Irmão, você acha que você está fazendo muito para Deus? Nada, não estou fazendo nada. Só de pensar naquela coroa de espinho, naquele chicote de osso, eu não estou fazendo nada para Deus. Só de pensar no meu Jesus, quando ele estava ali no Getsemane orando, só de pensar que ele não recuou, sabendo que estava esperando ele, sabendo que quando ele levou a cruz, ele não voltou, que ele levou a cruz até o final. Isso me dá força para prosseguir. Isso me dá força o quê? Para continuar. Jesus, ele nunca fugiu. Jesus, ele nunca retrocedeu. E nós temos o quê? Que avançar, que prosseguir. Nós temos que lutar. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua igreja. Lute pela sua família. Lute pelo seu chamado. Lute pelo seu emprego. Não volte, vá em frente. Prossiga, não desista, persevere, seja valente. Gideão foi para a guerra apenas com 300 homens. E ali ele cercou o arraial dos midianitas. E a palavra de Deus diz que Gideão deu ordem aos homens de 300, ele separou em grupo de 100, cercou o arraial. E Gideão diz assim: olha,
A palavra vai ser essa. Todo mundo vai bradar e vai dizer assim, ó. Por Deus e por Gideão. Por Deus e por Gideão. Quando todo mundo falou junto, eu lembro essa passagem em casa, eu dei risada, irmãos. Porque diz que quando 300 homens falando junto, por Deus e por Gideão, os midianitas tomam um susto tão grande, isso era de madrugada, que levantaram correndo, um batendo cabeça com o outro, cada um puxou a espada e foi um matando o outro. Olha que susto eles tomaram. Se a gente toma um susto de uma pessoa, o coração dispara. Se você está em casa, uma pessoa só vai dizer, você já dá um pulo. Imagina você está dormindo meia-noite, 300 pessoas de uma vez só. Na unção, na graça, na glória. Meu Deus, que Deus deu algo especial àqueles homens ali. Tudo aí, ó. Por Deus e por Gideão. Os homens levantou tudo assustado, puxando a espada, metendo a espada em um bocado de jeito, e eles mesmo se mataram. Agora imagine a igreja de Deus. Assim a igreja que não volta. Sabe quem foi que fez isso? Foi aqueles que não voltaram. Aqueles que não retrocederam. Eles disseram que não. Por Deus, aconteça o que acontecer, eu não volto. Aconteça o que acontecer, é por Deus e pelos meus irmãos. Aconteça o que acontecer, é por Deus e pela igreja. Aconteça o que acontecer, é Deus e pelos escolhidos. Aconteça o que acontecer, é por Deus e pelo evangelismo. É por Deus e pela oração. É por Deus e pela consagração. Eu não volto. Aconteça o que acontecer, eu vou em frente. Grande pode ser o exército, mas eu vou seguir em frente. Grande pode ser o gigante, mas eu vou seguir em frente. Tremenda pode ser a batalha, mas eu vou seguir em frente. Não importa a tribulação que eu estou passando, não. Eu vou lutar pelo aquilo que Deus me deu. Santo Deus, não desista, não volte, só volte de uma coisa: lembre onde caístes e volta às primeiras obras. Aí você pode voltar, mas com outras coisas, não volte não. Prossiga para o alvo e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tema da mensagem: diga os covardes que voltem. Mas nós que somos valentes, os valentes avançam. Tem pessoas assim, quando vê a multidão, se vê a multidão indo, vai junto. Se vê a multidão recuando, não corre junto. Mas Davi ali, quando a multidão estava fugindo de Golias, a multidão toda, Israel inteira fugiu. Só um que avançou. Isso é muito forte. No meio de uma multidão, só um que avançou. Só Noé entrou na arca. Só Josué e Caleb que foi até o fim. Só Daniel que entrou na prova do Deus. Exato. Só Moisés, Davi, juntamente com o irmão dele, foi usado para libertar o povo. Só Elias. Quantos covardes, você vê? Na Bíblia a gente vê sempre o que é a multidão, os covardes sempre voltando, e os remanescentes, a minoria sempre perseverando, avançando. Cadê os remanescentes de Cristo aí?